Olá, meus queridos amigos do YouTube, meus queridos amigos do Facebook, do Instagram, como vocês estão? Meu nome é Pedro Grivatti Neto, eu tenho nesse canal aqui, Aposente Já, um canal que fala sobre questões intrínsecas relacionadas ao direito previdenciário. E hoje eu vou falar mais uma vez sobre a revisão da vida toda. Muita gente tem dúvida sobre o que está acontecendo. Muita gente acompanha os canais, acompanha os advogados, os especialistas que convergem aí sobre a revisão da vida toda, e mesmo assim as pessoas têm dúvida no que diz respeito ao que está acontecendo na revisão da vida toda. Então, eu vou tentar dar um esclarecimento sobre a revisão da vida toda, tá? A revisão da vida toda é o tema 1102 do STF. Esse tema está lá congelado, tá? Houve um pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes. A revisão da vida toda foi vencida pelos aposentados por 6-5. Aí, mudaram-se a composição de ministros do STF, entrou Cristiano Zanin, entrou Flávio Dino, e ressuscitou-se as ADIs 2111 e 2110, e aproveitou-se a chance no julgamento das ADIs para incluir que, no caso da regra transitória e da regra definitiva, que é a questão nuclear da revisão da vida toda, ou seja, como a regra transitória era menos qualitativa do que a regra permanente, aproveitou-se para que, na Lei 9876/99, tá? Nesse caso das ADIs, aproveitou-se para dispor no dispositivo do julgamento que a norma transitória era cogente, obrigatória. Então, as pessoas ficaram surpreendidas com com essa nova suscitação de regras no que diz respeito à revisão da vida toda, e realmente foi um cavalo de pau na vida do aposentado que ganhou a revisão da vida toda em dezembro de 2022. Eu vou explicar tintim por tintim, tá? Primeiro se inscreve no canal, comenta bem ou mal, clica no sininho para receber as notificações e vamos pro vídeo aí que eu vou acompanhar com vocês algumas peças do STF. Nós vamos para a ADI 2111. Eu vou explicar como ela se dispôs no STF desde o começo até o momento do julgamento, onde decidiu-se que a norma seria transitória, da Lei 9876/99, seria cogente, ou seja, não poderiam ser usados as contribuições de antes de 94. Esse é o tema que versa a revisão da vida toda. Vamos falar sobre a ADI 2111. Eu vou explicar por A até Z como que ela funcionou no STF e como que ela ainda pode ser, vamos dizer assim, questionada e contestada. Vamos lá. Vejam só, essa é a famosa ação declaratória de inconstitucionalidade oposta. Ela foi peticionada no ano de 1999, em 1º de dezembro de 99, tá? É uma ação que visava, no caso, a declaração de inconstitucionalidades de vários dispositivos da Lei 9876 de 99. Vale dizer o seguinte, tá? A revisão da vida toda, ela versa sobre o artigo 3º da Lei 9876/99. E todo mundo sabe que o tema da vida toda é justamente as pessoas que podem se utilizar de contribuições de antes de 94, por conta de que a regra transitória que foi colocada nesse artigo 3º revelou-se muito pior do que a regra permanente. Então, como existe no STF o tema 334, que diz de maneira clara e absoluta que o contribuinte, o aposentado, o que vai se aposentar, pode escolher a regra que lhe é mais favorável, justamente esse era o tema da revisão da vida toda, que se dispunha sob o artigo 3º da Lei 9876/99. Nesse caso, as ações declaratórias de inconstitucionalidade 2110 e 2111 convergiam para a declaração da inconstitucionalidade daquela reforma de Previdência, a Lei 9876 de 99. Olha só como ele é antigo,
é bem antigo, e de repente em 2014, ele volta em 2020, vai para o Nunes Marques, que é o relator, tá? E vai acontecendo, vai se processando no STF, até que entra o ministro Cristiano Zanin. Vejam só. Decisão. Após o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que não conhecia da ação quanto à alegação de inconstitucionalidade formal da Lei 9876/99 e ultrapassadas as demais preliminares, acompanhava o relator para julgarem procedentes os demais pedidos formulados em ambas as ações. ADIs 2110 e 2111. Pediu vista dos autos o ministro Cristiano Zanin. Aí aconteceu a reviravolta. Quando o Cristiano Zanin pegou o processo na mão, ele viu que ele tinha chance de mudar a revisão da vida toda, tema 1102. É óbvio que foi uma questão econômico-política. Todo mundo sabe, todo mundo falou, todos os canais falaram que foi uma questão econômico-política. O Cristiano Zanin foi o primeiro indicado do Lula para o Supremo Tribunal Federal, e o governo Lula, no primeiro tempo, lá atrás, ele se colocou de uma maneira: não vamos gastar o que a gente não vai poder gastar. E de todas as formas, as questões importantes, nós vamos ter que economizar. Por exemplo, a vida toda, não sei como ela tomou esse formato, no sentido de que no acórdão, adiante, depois de vários, inclusive destaque aí do Zanin, no acórdão, em 21 de março de 2024, ela determinou que o artigo 3º da Lei 9876 tem natureza cogente. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Esse aqui é um pedaço da ata de julgamento. Decisão. O tribunal, por maioria, conheceu parcialmente das ADIs 2110 e 2111. Na parte conhecida A, julgou parcialmente procedente o pedido constante da ADI 2110 para declarar a inconstitucionalidade da exigência de carência para a fruição de salário maternidade. Isso é legal, isso é importante, tá? Se uma gestante, ela contribuiu com 3 meses só no INSS, ela pode ter aí o salário maternidade, que eu acho bem razoável, bem interessante e equilibrado dentro do ordenamento jurídico nacional no que diz respeito à lei previdenciária. Afinal, é disso que eu falo aqui. Mas, nessa decisão da ADI 2111, 2110, pelo contrário, aconteceu uma coisa muito ruim com os aposentados, tá? Vou passar aqui para frente. Vencidos nesse ponto, ministros Nunes Marques, relator Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes. E na parte B, que é a parte que ficou ruim, ela julgou improcedentes os demais pedidos constantes das ADIs 2110 e 2111, explicitando que o artigo 3º da Lei 9876/99 tem natureza cogente, não tendo segurado o direito por opção por critério diverso. Veja só. Nesse momento, quebrou-se um elo jurídico, quebrou-se um pouco aí de segurança jurídica prolatada aí pelo STF. Todo mundo sabe que o STF tem que ser guardião da Constituição. Existem aí os controles difusos, os controles concentrados da Constituição, e aqui no caso é o controle concentrado, por isso é uma ação declaratória de inconstitucionalidade. E nesse caso, o que ele determinou quando ele diz natureza cogente? A revisão da vida toda não vai poder continuar. É isso que eles querem, tá? Isso é muito ruim, tá? Quem foram os ministros vencidos? Os ministros que votaram pela integridade da revisão da vida toda, tema 1102. Vamos falar aqui desses ministros: Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin, Carmen Lúcia. Eu acho, essa é uma intuição jurídica, tá? Que apesar de a Carmen Lúcia e o André Mendonça terem falado questões aí agora no STF, no que diz respeito às reclamações que apareceram, terem dito que os processos abaixo da revisão da vida toda devem continuar e não devem suspender, eu entendo que esses 4 ministros são sim
pró-revisão da vida toda. E agora eu vou dizer mais, antes de mostrar o próximo videozinho que eu quero dizer para vocês aqui, que são os embargos declaratórios. Eu vou ler para vocês um extrato da peça dos embargos declaratórios da CNTM, tá? Eu vou dizer mais. Existem ministros no STF que ainda podem mudar de ideia. Porque o STF está, nesses casos, mudando de ideia, confuso, ele vai e vem. E eu acho que os ministros Cristiano Zanin, os ministros Flávio Dino, excelentíssimos ministros escolhidos aqui nesse governo federal atual, ainda podem mudar de ideia. Por quê? Bons ventos não estão soprando para o governo federal. E esses ministros estão, sim, indicados pelo Lula, eles têm isenção, obviamente, mas nunca se sabe, não deve ser prolatada uma decisão que desfavoreça desfavorecidos. No caso aqui, intentou-se, mas estamos entrando numa seara temporal eleitoral. E eu acho, é uma intuição minha, que a decisão, os embargos declaratórios do tema 1102 serão decididos antes dos embargos declaratórios desse tema aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? O tema que declarou que o artigo 3º da Lei 9876/99 tem natureza cogente, não tendo segurado o direito de opção por critério diverso, tá? Eu vou mostrar agora uma petição que no caso das ADIs 2110 e 2111 foi oposta no que diz respeito a essa decisão. Logicamente que essa decisão é muito maior, os votos têm 326 páginas, mas eu estou apenas mostrando aqui o dispositivo, o extrato da ata de julgamento, onde declarou-se que o artigo 3º da Lei 9876/99 tem natureza cogente. Tudo equivocado. E quando se equivoca, ainda tem-se o direito de corrigir. Tem-se o direito de se retificar. Vejam só, eu estou colocando nos meus vídeos, não só Flávio Dino, como também Luiz Roberto Barroso, que às vezes o Supremo Tribunal Federal, ele é vítima pelos seus acertos. O Flávio Dino, eu coloquei no outro vídeo, ele também declarou que o Supremo Tribunal Federal erra, tá? Tá num vídeo antecedente a esse agora que eu estou postando, tá? Eu vou mostrar agora os embargos declaratórios da CNTM, os embargos declaratórios número 2, porque essa ação, eu vou mostrar aqui para vocês, ela encontra-se em espera de pauta para julgamento. E a gente tem aqui, ó, sessão virtual, veja só. Primeiro houve aqui o acórdão, que se refere à ação direta de constitucionalidade 2111, depois teve o primeiro embargo, depois teve o segundo embargo. Esse segundo embargo, que tem essa condição aqui, que todos nós sabemos, está congelado faz muito tempo, faz um mês ele está congelado. E eu acredito que o pautador, Luiz Roberto Barroso, não vai pautar por enquanto, porque péssimos ventos sopram sobre a esplanada. Péssimos ventos. O Lula está com baixíssima popularidade. E eu acho que como esse processo tomou aí um caminho econômico-político, ele pode dar outro cavalo de pau. E o tema 1102 pode ser julgado antes das ADIs 2111. Aliás, seria justo, porque o destaque do tema 1102 é muito mais antigo do que o destaque das ADIs 2111, da ADI 2111 feita pelo Toffoli aqui, ó, veja só, destaque, feito pelo Toffoli. Coisas podem acontecer. Vamos falar agora dos embargos declaratórios opostos pela CNTM em 24 de outubro de 2024, tá? Exatamente esses embargos, eles falam de coisas muito importantes, não só sobre a cogência, né, da obrigação do artigo 3º, que nunca foi aventado em nenhuma das petições da ADI 2111. Ou seja, essa cogência
foi inventada, surgiu essa cogência, essa obrigação do segurado optar pela regra transitória do artigo 3º da Lei 9876/99 no plenário físico do STF, todo mundo sabe, tá? E nunca antes, dentro dessas ações declaratórias de inconstitucionalidade, ela teria sido aventada. De qualquer forma, tem mais coisa ainda. Vamos para a petição dos embargos declaratórios. Olá, agora estou embaixo para dar espaço para eu ler a vocês o que diz respeito aos embargos declaratórios da CNTM, embargos declaratórios opostos em 24 de outubro de 2024, dentro do tema ADI 2111. Veja só, são esses os embargos declaratórios que estão para ser julgados na ADI 2111. Nós temos esses embargos declaratórios da CNTM, que eu vou ler um extrato do texto, e nós temos também o tema 1102 para ser julgado. A ADI 2111 declarou que o artigo 3º da Lei 9876/99 tem força cogente, força obrigatória. E, nesse caso, esse pequeno extrato que eu vou ler é justamente um embate, uma demonstração que a força cogente, ela jamais é subsequente ao mérito. Nunca foi suscitada em nenhum momento. Todos sabemos que foi no julgamento de plenário que essa força cogente surgiu. E temos também o tema 1102, que são embargos de declaração opostos pelo INSS, tá? Temos esses embargos da CNTM, e no caso do tema 1102, como os aposentados venceram por 6-5, temos os embargos do INSS. Estamos esperando pauta para esses embargos, estamos esperando pauta para os embargos do INSS no tema 1102. O pautador é o presidente do INSS, Luiz Roberto Barroso. No meu entendimento, na minha intuição jurídica, ele pode pautar esse ADI 2111, mas eu acho que ele está esperando bons ventos soprarem melhores aí para a esplanada, né, para o governo federal. Não sei se é bom essa pauta, porque eu vivo dizendo aqui, não vamos desfavorecer os já desfavorecidos, no caso os aposentados, que infelizmente por conta da não apreciação das contribuições de antes de 94, hoje têm aposentadorias muito menores, tá? Então, assim, como Lula, o governo federal está em baixa na popularidade, nas pesquisas de opinião, acho eu que o tema vai se congelar. Pode ser até que o fluxo do tempo chegue, e eu imagino que vai chegar, no novo presidente do STF, ministro Edson Fachin. Esse sim, se deparar com os dois temas, com os dois processos, a ADI 2111 e a revisão da vida toda, ele vai pautar antes desse ADI a revisão da vida toda. E aí vai ser discutida sim a modulação que foi proposta pelo INSS no que diz respeito ao tema da revisão da vida toda. E os presidentes do INSS têm liberdade para pautar quando o caso tem relevância nacional. O que tem mais relevância nacional nesse momento? A revisão da vida toda ou a ADI 2111? Relevância, no meu entendimento, é a revisão da vida toda, porque ela favorece a desfavorecidos. A ADI 2111 é horrorosa, ela desfavorece os já desfavorecidos. E nesse momento, a relevância está lá no regimento do INSS, do Supremo Tribunal Federal, tá? Eu vou pautar, eu como presidente do STF, eu só vou pautar um tema que seja de relevância e importância nacional. No meu caso, é muito simples fazer a matemática da questão, que a relevância maior tem sim o tema 1102. Eu vou ler um extrato desses embargos declaratórios, aonde, dentro de 53 páginas, eu considero esses dois parágrafos os mais importantes. Eu vou realçar aqui para vocês, tá? Conclui-se, portanto,
que a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876/99 nunca influenciou no legítimo direito dos aposentados reconhecido pelo STJ, tema 999, e pelo STF, tema 1102. Este é o ponto principal que a Corte necessita tratar no distinguishing, pois a discussão acerca da constitucionalidade da norma de transição já havia sido apreciada e estava preclusa em decisão definitiva de mérito pela Suprema Corte na sistemática da repercussão geral. O que ele está dizendo aqui? Que não é esse momento para tratar de uma questão que já foi tratada, né? O tema 1102 já foi colocado lá e já foi decidido em dezembro de 2022. Eu tenho até vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Então, assim, isso é muito importante. Não deve ser interferência das ADIs na revisão da vida toda. Não pode ser, não deve ser, de jeito, maneira nenhuma, tá? E aqui, agora sim, muito importante isso, ao atribuir a cogência em momento subsequente ao mérito definido no tema 1102, alterou-se a interpretação infraconstitucional da referida norma de transição. Ou seja, declarou-se genuinamente inconstitucional a regra definitiva, artigo 29 da Lei número 8.213/91, com alteração também da Lei 9876/99. Olha só que absurdo. Não pode, né? Não pode. A lei é constitucional. O artigo 3º da Lei 9876/99, até pela essa própria ADI, tá? Então, a lei não é inconstitucional, ela é constitucional. Por quê? Se você elimina a regra definitiva, você elimina várias questões, não só constitucionais, como também infere o artigo 2213/91, que fala, o artigo 99, que fala das regras, né, de transição e de regras permanentes. Então, agora, muito importante, tá? Mesmo que eles tenham declarado a cogência no artigo 3º da Lei 9876/99, diga-se de passagem, sem atingir o quórum de 2/3 do artigo 27 da Lei 9868/99, Lei das ADIs. O que é essa lei? Veja só, as ADIs são um processamento dentro do STF. É um processo no STF. Ação de declaração de constitucionalidade. E para você ter um acórdão que seja declarado uma inconstitucionalidade de uma lei, você precisa de 2/3. Não foi 2/3, foi menos. Então, quer dizer que nem essa declaração deve ser... esse acórdão deve ser levado em cabo, deve ser passado adiante, porque não foi respeitado a própria lei que criou o processamento de ações declaratórias de inconstitucionalidade. Vejam só quantos erros e vícios dentro desse acórdão aqui, e fizeram com que os aposentados, nesse caso, tivessem um grande problema. Logicamente, os aposentados que têm aí direito à revisão da vida toda. Pois é, meus amigos, meus queridos da audiência aí do YouTube, esse é o vídeo de hoje, que fala do absurdo dessa DI 2111, que foi ajuizada em 1999, e que depois de muitos anos, veio a ser levantada em plenário físico, e por conta de uma vontade de não se pagar a revisão da vida toda, de uma vontade de não resolver a revisão da vida toda, de uma vontade de tentar anular-se uma decisão de mérito no tema 1102, foi reavivada e foi de maneira completamente equivocada colocada a questão da cogência, da obrigatoriedade do artigo 3º da Lei 9876/99, o que poderia se destruir o tema 1102, mas não vai. Vamos torcer para que flua o tempo,
apareça aí o presidente Edson Fachin e paute o tema 1102 antes das ADIs 2111, que o acórdão é cheio de vícios, é cheio de equívocos e foi muito bem aí, foram contestados pelos embargos de declaração da CNTM, que nós sabemos todos que foi um grupo conjunto de advogados que realizou o teor escrito desses embargos de declaração e que pode sim ter pressão, pode sim ter força no STF para dizer não vamos declarar, não vamos julgar improcedentes os embargos de declaração, no caso, né, que estão sendo julgados, e vamos sim verter toda essa polêmica para o tema 1102. Eu acredito numa coisa, eu não sei se vai pautar o tema 1102 ou o tema 2111 e o Luiz Roberto Barroso. Acredito que ele queira pautar o 2111, que é o tema de predileção dele. Mas se fluir o tempo e trocar o presidente, acredito que o tema 1102 vai ser pautado antes. Essas são minhas considerações. Eu quero humildemente pedir que você se inscreva no canal, clica no joinha aí para dar um like, comenta bastante, que esse tema tem que ser viralizado, tá? Replica esse vídeo para quem for, tá bom? Um abraço, esse foi o meu vídeo de hoje.